Agora esta jornada está sendo gravada. Pode continuar. Seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela sua voz, nos avisando as coisas que vai acontecer, está acontecendo. Recebi uma mensagem agora da minha irmã também, que o Senhor falou para ela, viu? Ela viu o presidente do Brasil, não vou falar nome nem nada, para eles não começarem a caçar isso um tempo aí, dizendo que ele ia caçar os cristãos, ia fazer os cristãos sofrer, Senhor. Então o Senhor está falando, já deu alertas, tantos daqui dos Estados Unidos, né, dos ex-presidente islâmico que vai caçar aqui também os cristãos. Então vai acontecer, parece que ao redor do mundo mesmo, né, Senhor? Ao redor do mundo mesmo. Obrigado pelo seu alerta, obrigado por nos proteger. Obrigado pelos seus ensinamentos que o Senhor dá com os seus filhos ao redor do mundo, com ensinamentos lindos, vindos do teu coração. Como o Senhor tem levantado o pastor Lucas, abençoa ele então, Senhor. Abençoa ele então em teus caminhos, em teu coração, em teus sentimentos, em tuas vontades. Ele venha falar palavras secretas do seu coração, Senhor, e revelado aos seus filhos e todos aqueles que estão ouvindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É realmente uma honra muito grande estar com aqueles que o Senhor tem levantado nesses finais de tempos, nesse finalzinho da corrida, compartilhando o teu amor, Senhor, compartilhando o teu amor até a hora do Senhor aparecer, por libertar os seus filhos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado por o Senhor estar aqui, nesse tempo tão atarefado que o Senhor tem, o Senhor sempre tem tempo para ficar com seus filhos, assim como o Senhor sempre faz, porque esse é o teu desejo. Obrigado pela sua presença, Senhor. Pedimos a tua unção agora, a tua proteção sobre a casa do pastor Lucas e de todos os irmãos aqui, Senhor. E levantam cedo para te procurar, Senhor. Abençoa o pastor Lucas, a casa dele, todas as coisas de todos os irmãos, famílias, os amigos, os animais de estimação. Que o pastor Lucas venha falar agora as tuas palavras, Senhor. As tuas palavras e que vai nos nutrir todos nós. Em nome de Jesus, eu peço então a tua bênção sobre o pastor Lucas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos falar sobre a festa do Hanukkah. Eu vou fazer uma introdução aqui que é dentro do contexto, não é dentro do texto, mas é dentro do contexto. É o seguinte, a graça de Deus, ela não é compreendida com facilidade, porque muita religião foi anexada à compreensão da graça, né? Da misericórdia, do amor de Deus. Então, essa anexação aí estranha, ela veio da religiosidade, e ela procura colocar comportamento nas pessoas, comportamento bom. Então, como a minha filha fala, a minha filha diz que a igreja se torna um clube de boas maneiras, e a igreja deveria ser um local de pessoas transformadas. Então, o que acontece? A coisa básica que a gente leva muito tempo para entender é que uma vez que você creu em Jesus, a próxima atitude é rendição. E a outra atitude que acompanha a rendição é o amor e, consequentemente, a obediência dos mandamentos, que você não consegue no começo viver de forma madura, né? A maturidade é uma coisa que é um processo, não existe maturidade na farmácia, nem no supermercado, você não compra um pacotinho de maturidade e bebe, dissolve na água e bebe, não existe isso, você tem que viver. Então, o que acontece? Na maturidade, Deus vai arrancando o velho homem, os pedaços do velho homem, e o novo homem vai crescendo dentro de você. Por quê? Você está num processo de fé, que você não pode se gloriar da fé, porque é um dom de Deus, e dos dons também você não pode se gloriar. A graça e a salvação é um dom, você não pode se gloriar. Aí, você pode se gloriar na cruz de Cristo, em conhecer a Deus. Eu fiz uma lista das coisas que você pode se gloriar. O que acontece?
Aí, depois da fé e da rendição, é a prática da palavra pelo amor, porque você ama, então você quer. Quem ama, compra presente para a pessoa amada, faz os gostos da pessoa amada, então assim você vai viver. E o que acontece é um vínculo interior que atinge lá no íntimo, no espírito, no santo dos santos, coração, que é um espírito. Eu aprendi a examinar o meu próprio coração numa introspecção muito profunda, e às vezes eu sinto quando eu estou deslocado da presença de Deus, aí eu observo o que é que está me deslocando e eu coloco aquilo em oração. Mas eu sei que nem todo mundo tem uma capacidade de autoexame refinada. Então as pessoas, normalmente, elas sentem angústias que elas não conseguem explicar e choram. Como diz assim, o inferno das emoções e o céu das ideias, né? Tem um ditado que diz assim, quando você olha para as suas emoções, está um inferno, está uma bagunça. E quando você vai para as ideias, parece que as ideias estão boas. Está tudo arrumadinho, o andar de cima está muito bom, mas o andar de baixo está horrível. Às vezes, nem o andar de cima está tão arrumado. Então, o que faz? Você faz leitura bíblica, porque a leitura bíblica, ela ordena os pensamentos, a consciência, o coração, e vai chover no coração a água da palavra para dar frutos. O processo de dar fruto, ela é engraçado, porque ele não dá fruto bom tudo de uma vez. Você não consegue ser perfeito na manhã seguinte, após o batismo, saindo fazendo todas as boas obras maravilhosas, né? Claro, tem o primeiro amor, você fica com muito ardor de amor por Deus, por Jesus, quando você se converte e tal, mas a terra vai sendo revirada, e vem as sementes que já estavam ali na terra, brotando, e o Senhor vai arrancando. É como um capim, né, que quando você planta uma plantinha, você agoa e sobe capim, sobe aquele mato, sobe aquelas ervas daninhas, sobe aquelas coisas, você vai arrancando e deixando só a árvore que você quer. Acontece a mesma coisa na nossa vida. Então, agora, no final dos tempos, as virgens vão ficar apavoradas com as lâmpadas. Por quê? Porque elas vão ver as coisas acontecendo tão rápido e tudo tão obscuro, que ela vai ter a sensação de que as lâmpadas delas estão se apagando. Por que estão se apagando? Porque a firmeza do coração dela não está nesses passos que eu falei. Né? Creu, arrependeu-se, creu, rendeu-se, amou, confessou e viveu. Vamos dizer assim. Então, como tem a culpa, e a neurose da culpa, e o medo, e o comportamento forçado, é dizer, ai, bom dia, irmão, a paz, tudo bom? Sabe aquele sorriso amarelo que não vem do coração? Na angústia que vai começar a surgir, as pessoas não vão produzir essa maquiagem, porque essa maquiagem é uma elaboração mental, não dá tempo. E uma coisa que procede do coração é espontâneo, é natural. Você não precisa de tempo para sorrir com sinceridade. Você abre o coração e começa a sorrir, começa a amar, começa a desejar o que é bom para as pessoas. Seu coração não passa por um mecanismo. E na igreja, as pessoas aprendem a criar um mecanismo de como se comportar como um cristão. Aprende a falar o cristês, né? O evangeliquez, né? Aprende a saudar todo mundo com a paz, aprende a sorrir para todo mundo, mesmo para aquele que você não gosta e tal, papapá, e tal. Então o coração fica travadão. E a pessoa não brilha. E hoje nós vamos falar de brilho. Brilho, Haruká. É o brilho. Então, espero que vocês tenham entendido. Então, hoje, faça um exame no seu coração, como que está a sua conexão lá no íntimo com Deus, tá? E se você descobrir que está quebrada, alguma coisa está cortada, ore exatamente para que Deus religue. Aquele plug que está fora da tomada, tchum, para você. E engraçado que você vai, se você fizer um exame, se você conseguir fazer um exame do seu próprio coração, você vai ver a sua carne. É incrível, gente. Hoje eu tive uma experiência incrível. Quando você começa a pensar, o inimigo traz para aquela mesma ideia. Vamos pensar, deixa eu ver. O que eu posso dar um exemplo assim para não ficar mundano, mas também que seja bom.
Deixa eu ver. Eu estava pensando ali uma coisa no quarto, e o inimigo começou a trazer, incrível, eu forçando meu pensamento a criar uma ideia sobre uma coisa, e o inimigo trazendo na minha mente as coisas que já estão conceitualmente deturpadas, para que eu me engatasse naqueles pensamentos errados e fizesse o processo mental já misturado. É mais ou menos como que o pastor João fala, que quando ele está tendo um sonho de Deus, no final do sonho o inimigo entra. Mais ou menos isso. Então, todos os nossos pensamentos, eles se misturam com a carne, todos eles, sentimentos e pensamentos, você começa a elaborar uma coisa, tipo, daqui a pouco você está no sentimento da carne. Você tem que ter muita meditação, muito depuramento para você perceber isso. Você não percebe. De repente você está impulsionado pela carne e já está a 10 quilômetros de distância e não viu que você pegou aquele barco. Normalmente não vê. Então, aí o que acontece? Aí você fica nervoso, faz uma coisa que não agrada a Deus, aí cai em si. Aí é a hora que você cai em si. Mas então essa elaboração carnal, ela vem antes, e ela é tão assim rápida, como um flash de pensamento dentro da sua cabeça, e produz um resultado rápido. E aí, quando você não consegue distinguir quem é você, verdadeiramente, que está sendo formado em Cristo, e quem é a carne, você se confunde. Você acha que aquilo é você. Porque o inimigo já está tão acostumado a manipular as nossas ideias, nossos sentimentos, que você se sente confortável, você não sente a diferença. E aí tem que ter a luz do Espírito Santo para perceber, poxa, essa ideia não é minha não, opa, essa ideia não, esse pensamento é ruim, esse pensamento é pecaminoso, esse pensamento é isso e aquilo outro. Então, aí o que acontece? Quando a pessoa descobre esses conteúdos ruins dentro dela, o que a religião diz para fazer? Para mudar o comportamento. Sorria, fale coisas boas. Mas não é isso que é para fazer. É orar e render e colocar diante de Deus. Isso aqui está aqui, ó, isso aqui está aqui. E vai apontando para Deus e deixa ele tirar. Porque se você vê uma coisa errada dentro de você, você tenta substituir por uma coisa certa, forçando um novo comportamento, você está se enganando, porque não está surgindo do espírito, está surgindo da sua mente e do seu sentimento, e não atinge o íntimo. Então, quando é que atinge o íntimo? Quando você reconhece, coloca na presença de Deus, e ele faz brotar. Ele limpa naquela hora que você conta para ele o que está errado lá nos seus sentimentos. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Se não tiver entendido, pode perguntar. Vamos, então, para o evento 137. Hanukkah. A luz do mundo, cura do cego de nascença. Então, essas curas aqui, elas vão ter interpretações materiais e espirituais, tá bom? Shabat 25 do 9º mês, 4027, sábado 13 de dezembro do ano 27 da nossa era, semana 43, dia 301. Nós estamos em João 9, de 1 a 41. Saindo Yeshua, não é Dina, do monte do templo, ele viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram-lhe, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Yeshua respondeu, não é que este homem pecou, nem seus pais, mas que ele nasceu cego para que as obras de Jeová se manifestassem nele. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto dura o dia. Esse dia é um dia espiritual, tá? É o dia da eternidade, tá? Não é o dia do dia a dia, não, tá? Chega a noite em que ninguém pode trabalhar. Essa noite está chegando hoje, agora, depois de 2000 anos, tá? Enquanto estou no mundo, sou a luz no mundo. Então, ele está festejando a festa do Hanukkah, que é a festa das luzes, e ele vai começar a falar sobre a luz. Tá? Ele já tinha começado antes, né? Porque a festa está aqui, ela foi descrita aqui um pouco antes, tá? Eu sou a luz do mundo e tal, ano passado foi isso aí. Bom, então agora, ele está falando o seguinte, ó. As circunstâncias que você tem na sua vida, algumas podem surgir de pecados. Doenças, enfermidades, nasceu, sei lá, um pai ou a mãe tiveram algum problema, o filho nasceu aleijado, como os judeus. Mas nem todos os casos são estes, são resultados de pecados.
Então, nesse caso, esse cego, ele era uma pessoa que simplesmente Deus falou assim, ó, vou te deixar cego para um dia eu mostrar a minha glória e o meu poder para as pessoas. Então, veja só, o que a gente pode concluir com isso? Que a gente pode evitar determinadas doenças andando conforme Deus quer. Porque se nós pecarmos, o pecado é jogado na carne para salvar o espírito, e aí você vai aparecer uma enfermidade por causa daquilo. Mas nem sempre acontece isso, né? Nem toda doença é resultado de pecado. Existem doenças até que são ataques do inimigo, direto, sabe? Assim, simplesmente, deliberadamente, o inimigo te joga uma enfermidade, porque você está em zona de guerra, você está em guerra, zona de combate, tá? Depois de dizer isso, ele cuspiu no chão e fez lama com saliva e ungiu os olhos do cego com a lama, e disse-lhe, vai lavar-te no tanque de Siloá, que se traduz por enviado. Siloá quer dizer enviado. Foi então que ele se lavou e voltou vendo. Então os vizinhos que antes eu tinha visto que era cego, disseram, não é este o que se sentava e mendigava? Alguns disseram, é ele. Outros, se parece com ele. Ele disse, sou eu, né? Perguntaram-lhe, como se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Yeshua fez lama, ungiu meus olhos e disse, vai a Siloá e lava-te. Eu fui, lavei e recebi vista. Disseram então, onde está ele? E ele disse, não sei. Olha só que engraçado, Deus fez o homem do pó da terra. Se Deus fez o homem do pó da terra, ele podia pegar a matéria-prima que ele usou, né, que é a lama, que é a mistura do pó da terra com água, e restaurar um olho, né, uma visão. Eu vejo isso aqui, né. Ele estava mostrando que foi ele que montou Adão lá, o boneco de barro, e soprou nele. Aí os rabinos lá, os fariseus e os outros lá, vão se preocupar com essa prática, né? Vão ficar preocupados que ele fez dessa maneira e não de outra. É aquela tal história de dizer para Deus como que ele deve fazer as coisas. Eles trouxeram aquele que era cego para os bruxinhos, fariseus, e era o dia do sábado. Não, além disso, ainda era sábado. Quando Yeshua fez lama e abriu os olhos, assim os bruxinhos também perguntaram novamente. Como ele havia recuperado a visão? Ele disse, ele pôs lama em meus olhos, lavei e vejo. Então alguns dos bruxinhos disseram, este homem não vem de roubar porque ele não guarda o Shabá. Então, olha só, como é que você julga que uma pessoa não vem de Deus que não guarda o Shabá? O que é o Shabá? É o descanso em Deus. Não significa que você tinha que cumprir aquelas regras inventadas por ele, certo? Como Jesus falou, no Shabá você pode socorrer o seu irmão, você pode ajudar um machucado, você pode dar pão ao faminto, você pode fazer tudo que é maravilha no sábado, né? Você está ali para descansar o seu corpo, o seu coração, mas você também pode fazer as coisas boas. Então eles achavam que nem as coisas boas poderiam ser feitas no sábado. Outros disseram, como pode um pecador fazer esses sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram a dizer o cego, o que lhes diz daquele que te abriu os olhos? Ele disse que ele é um profeta. Mas os bruxinhos não acreditaram no testemunho de que era cego de nascença. Aí, ó, já duvidaram até que o cara era cego de nascença, sabendo de um monte de gente que conhecia ele como cego de nascença. E de que tinha enxergado até que chamaram seus pais. Ó. Eles perguntaram, este é seu filho, aquele que você diz que nasceu cego? Como então você vê agora? Seus pais responderam. E disseram, sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Mas como ele vê agora, não sabemos. Ou quem abriu seus olhos também não sabemos. Ele já tem idade, pergunta para ele. Ele fala por si mesmo. Isso disseram seus pais porque ele tinha medo dos puxins. Porque os puxins já haviam concordado que se alguém confessasse que Yeshua era o Messias, olha lá, repressão do medo, ó, ele seria expulso da sinagoga. Então as pessoas não podiam mais nem aprender a Torá com os fariseus e ir para a sinagoga se falasse que Jesus é o Messias. E por isso seus pais disseram, ele é velho, pergunte a ele. Então os puxins novamente chamaram o homem que tinha cego e disse, dê a glória a Jeová. Sabemos que este homem, Yeshua, é um pecador. Olha só, o julgamento, ele quis jogar ele dentro do julgamento deles. Ele respondeu, se ele é pecador, não sei. Porque se ele concordasse aqui, ó, olha o perigo aqui, olha a astúcia de Satanás. Ele acabou de receber um milagre de Jesus, e eles estão dizendo que ele é um pecador. Se ele dissesse que Jesus é um pecador, simplesmente pelo fato de concordar com eles, ele já estava, ó, em perigo espiritual. Como que é sutil o perigo espiritual aqui? Não sei, ó, ele foi sincero. Não posso fazer esse julgamento com uma pessoa assim. Uma coisa eu sei, que tendo sido cego, agora vejo. Tá? Dizer, o que ele te fez? Como abriu os olhos?
Respondeu ele, já vos falei, e não quereis ouvir, porque vocês querem ouvir de novo. Vocês também vão se tornar o seu discípulo? E o insultaram, dizendo, tu és o seu discípulo, mas somos discípulos de Moshe. Sabemos que Jeová falou a Moshe, mas com respeito a isso, não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse, bem, esta é a sua coisa maravilhosa, que vocês não sabem de onde ele é. E ele abriu meus olhos. E sabendo que o Todo-Poderoso não dá ouvido aos pecadores, mas se alguém o teme, faz a sua vontade, ele o ouve. Nunca se ouviu dizer que alguém abriu os olhos a um cego de nascença. Se não viesse de Jeová, nada poderia ser feito. Olha lá. Todo o conhecimento aqui natural do homem, aqui, ó, eles vão repudiar, ó, que ele acabou de falar. Eles responderam e disseram, você nasceu inteiramente em pecado e nos ensina, e eles os expulsaram. Bom, então eles não nasceram inteiramente em pecado? Só o rapaz lá? Como é que é isso? Já nasceram santo? Ou então, tudo bem, vamos dizer que eles nasceram em pecado e conseguiram se purificar, e aí eles não precisam mais aprender com ninguém, que coisa, né? É isso aí a religião. Vamos aos comentários aqui da parte anterior. 273 está falando do que? Deixa eu ver, 273 é o comentário da página... quando Abraão viu a Jesus, né? Melquisedeque foi da aula passada, trouxe pão e vinho para Abraão e prefigurou que 2000 anos depois seria conhecido como o lembrete de que Yeshua estabeleceu com seus discípulos ao anoitecer antes da Pessá. Abraão deu 10º de sua vasta riqueza, Gênesis 14, 20, porque ele profeticamente viu o corpo partido e o sangue derramado do Messias, que expiaria os pecados dos filhos de Adão. Foi assim que Abraão viu os dias de Yeshua e se alegrou. Então, quando Melquisedeque foi lá fazer aquela ceia com Abraão, estava representando Jesus fazendo a ceia com os discípulos, porque todos os discípulos eram descendentes de Abraão. E Jesus estava representando Melquisedeque. Esse Melquisedeque fez uma ceia com pães com fermento. E não estava comemorando a Páscoa, porque era um dia anterior à Páscoa e depois ia começar a Páscoa. E na Páscoa, o próprio Cordeiro Pascal foi o próprio Jesus. Tá? Estaca-noite, 274, né? Que não guarda o sábado. A estaca-noite rabínica proibiu absolutamente a mistura de água e poeira, né? No Shabat, porque a ação constituía a criação, ó, tá vendo? Ó? Um ato de criação, olha lá. Ó. Como eu falei, né? Deus fez Adão do pó da terra, com lama, né? E água, e ele estava restaurando, né? Como quem diz, ó, esse boneco aqui saiu torto, ou eu fiz ele para terminar depois, né? É isso aí. Também era expressamente proibido colocar saliva nos olhos no Shabat. Aí ele tem que Talmud, Tratado de Shabat, 108b. Esse Talmud aqui é uma coleção enorme, gente, de um monte de regras. Horrível isso aqui. Para entrar no céu com isso aqui, melhor, meu Deus. Além disso, era proibido viajar mais do que uma distância pré-determinada de uma jornada de Shabat, que era 2.000 côvados, cerca de 1.047 metros. Bava Metsia, 32a. Yeshua transgrediu 2 regras ao cumprir a profecia messiânica de Isaías a respeito da cura do cego de nascença. Ele então ordenou que o cego caminhasse mais de uma jornada no Shabat para ir lavar os olhos, embora houvesse água disponível no Monte do Templo. Tanto o paralítico curou em Shavuot, quanto o cego de nascença curado em Hanukkah. Yeshua ordenou que eles transgredissem as leis dos homens farisaicos antes de declarar-os saudáveis. Então, ó, tem que ter uma ruptura com a religião para se tornar saudável. Certo? E ele mandou ir lá no tanque de Siloé para poder profetizar que ele era o enviado. Entendeu? Então, ó, esse é o problema daquilo que eu falei bem no começo da aula. Por que a gente fica com determinados problemas espirituais e não resolve? Porque você tem que romper com o velho homem, você tem que romper com a religião, com a justiça própria. Né? Aí você fala assim, nossa Deus, se eu soltar o meu... se eu não me amarrar, né, com a religião, eu vou pecar. Essa é a impressão maligna que Satanás coloca. Eu me amarro com as cordas da religião para mim não pecar. Não, gente, não vai pecar. E outra coisa, mesmo que você pecasse, você estaria apresentando para Deus uma condição para Ele tirar, e não você tirar. Para que o Espírito Santo trabalhe
em você, porque nós ficamos fazendo o papel do Espírito Santo toda vez que a gente quer se santificar sozinho, mudando o nosso comportamento. E é complicado. Isso é tão ruim, tão péssimo, que você vai ficando neurótico, da neurose você vai para a esquizofrenia, daqui a pouco você está ouvindo vozes, tendo visão, achando que é Jesus, que é revelação, que é Deus, e fica enganado pelo inimigo. Porque você está se auto-santificando. Você está se resplandecendo falsamente com uma luz que você não tem. Você está dando um cheque sem fundo. Alguém quer comentar isso aqui? Pode falar. Amém, amém. A paz seja com todos aí. Isso aí é muito sério, pastor Lucas. É muito sério, né? Porque esse é o maior engano que existe na face da terra, pastor Lucas. É o maior engano, né? E pega muita gente, todo mundo. E é a questão do falso profeta que Jesus fala, né? Que surgirão falsos cristos, ou seja, falsos ungidos, né? E falsos profetas. Mas se é falso, é porque ele imita o verdadeiro, não é isso? Uhum. Então eles estão no nosso meio, né? Porque se é falso, é porque ele está tentando imitar o verdadeiro, ele está no nosso meio, né? E o que acontece, né? Por exemplo, é como o pastor Lucas colocou lá no começo, né? Se você está na igreja, se você observar regras, né, você cresce lá dentro, né? Mesmo a pessoa não tendo um relacionamento verdadeiro, mas se a pessoa se comportar do jeito que a igreja diz, né? Se você falar do jeito que a igreja quer que você fale, se você se comportar do jeito que a igreja quer que você se comporte, né? Mesmo você não tendo um relacionamento bom, saudável, verdadeiro, autêntico, você cresce lá dentro, né? E se a pessoa tiver uma boa oratória, alguma coisa, vai crescer, vai ser diácono, presbítero, né, obreiro, pastor, entendeu? Que é o que mas isso, a Bíblia prova isso, né? A Bíblia prova justamente com tudo isso que está sendo colocado agora, né? Os fariseus, eles eram irrepreensíveis nas regras, mas não tinham um relacionamento autêntico, verdadeiro com Deus. Tanto que não reconheceram Deus em Jesus. Não reconheceram o próprio Deus em Jesus. E eles estavam em cargos de liderança, né? Eles eram, digamos assim, pastores de igreja, presidentes da igreja. Eles eram os principais da sinagoga. O que são? São os pastores presidentes das igrejas, né? Eles eram, né? Então, mas não tinham um relacionamento verdadeiro e estavam em cargos de liderança, né? Estavam em cargos de liderança. E isso acontece hoje. É o espírito da religião, o espírito enganador. E é o pior engano, amados, que existe nos dias de hoje. É o pior. É o mais, sabe, é a obra-prima de Satanás. Né? O que está acontecendo. Então a pessoa não tem um relacionamento verdadeiro, saudável, a noiva nécia. A noiva nécia. Mas estão em cargos de liderança. Por quê? Porque se comportam do jeito que a igreja quer e falam do jeito que a igreja quer. E vai subindo. Exatamente no tempo de Jesus, né? Aí vem o cego ali, o cego que, né, foi curado por Jesus e começa a ensinar os fariseus, né? E ele ensinou de uma maneira certa. E os fariseus, você nasceu em pecado e quer nos ensinar, né? E é tudo que acontece no dia de hoje também, amados, né? Então, isso é sério, quer dizer, olha, o engano mais é os sinais e prodígios da mentira, como diz lá a palavra, como Paulo fala, né? É isso mesmo. Ficou mudo aí, pastor? Ficou mudo? Ah, desculpa, gente, deu problema até no microfone aqui, glória a Deus, né? Mas então é isso mesmo. Né? É o pior engano que a gente está passando, querido. São os falsos profetas, os falsos ungidos que se apresentam hoje. Eles estão no nosso meio, né? Tanto que Jesus diz assim, se fosse possível, eles enganariam até os próprios eleitos, os próprios ungidos de Deus, né?
Então, esse é o grande engano, querido. Né? Esse é o grande engano. É isso aí, pastor Lucas. Glória a Deus. Tá bom, vamos continuar, então. Então, pessoal, nós começamos falando sobre a prática religiosa, e essa prática religiosa, ela é perversa, porque ela é uma máscara, ela é igual o pecador que está lá no mundo se prostituindo, fazendo as piores bagunças, é porque o dele lá, o pecado dele está vindo para fora. E o do religioso, o pecado está na mesma intensidade, só que está escondido, está coberto com uma capa. Então, como eu falei, o processo é fé, porque você não pode se gloriar da fé, porque é dom, rendição a Deus, obediência, porque você ama, né? Você foi constrangido com o amor de Deus. O impacto do evangelho, ele tem que te salvar da morte. E essa salvação da morte dá alegria, e essa dá alegria de querer satisfazer a pessoa amada, que é Deus. Então você vai, por gratidão e amor, servir, porque você escapou da morte. É um processo natural. Então, quando você é uma pessoa espontânea e autêntica no mundo, e você conhece o evangelho, tudo bem. Você vai bem. Mas se você começar a aprender a religiosidade, Jesus falou, cuidado com fermentos fariseus. Você começa a julgar as pessoas. Porque Deus, ele não vê a aparência, ele vê o coração. Tem gente que, por exemplo, tem vícios ainda não tratados, que Deus é que sabe a hora que vai arrancar. Por exemplo, tem gente que fuma. Entendeu? Eu conheço uma irmã que fuma. Aí ela perguntou, Senhor, eu não consigo me libertar. Aí o Senhor falou para ela, não estou incomodado com isso. Né? E aí o Senhor falou para ela que no tempo certo vai libertar ela. E aí todo mundo fica julgando a irmã porque ela fuma. Então, veja só, esse trauma que levou a pessoa a adquirir um vício para substituir uma situação, você não pode achar que só porque você venceu os seus traumas, todo mundo vence igual. Às vezes você tem outro. O dela é um cigarro que ela não consegue se libertar. E o seu? Né? Como é que você vai saber? Pode ser que o seu ninguém veja. Mas todos nós temos algo a ser tratado. Por isso que João fala, se você disser que não tem pecado, a verdade de Deus não está em você. E todos nós temos pecado. Em algum lugar do nosso coração ainda tem pecado. Porque na hora que não tiver mais nenhum pecado, a gente é transformado. Um corpo celestial, ou no arrebatamento, e assim por diante. Tá certo? Então, nós temos que aprender a conviver com esse lado ainda incompleto nosso, para poder a gente exercer misericórdia. Porque senão você fica perfeccionista e não tem mais misericórdia e compaixão dos outros. Você fica exigindo obediência, obediência incondicional, né? De todo mundo. Aí você não consegue compreender a fraqueza de uma pessoa. Porque assim, sabe o que as pessoas têm medo? De que ela esteja confundindo um cristão com um mundano. Ou seja, o que quer dizer isso? Se uma pessoa está no mundo e ela está pecando, e ela não tem rótulo nenhum, o cristão na igreja, vamos colocar assim, de uma forma geral, ele não se preocupa. Ele não se preocupa que o pecador lá no mundo está pecando e está fazendo tudo errado. Porque ele não recebeu rótulo. No momento que ele recebe um rótulo de cristão, ele já fica preocupado. Porque ele quer que a pessoa siga comportamentos que ele já acredita ser determinado. Ele não deixa o Senhor tratar a pessoa com o processo. Porque o servo, como diz, o servo é de Jesus, não é seu. O que você quer mexer pôr na mão? Né? Julgando e fazendo essas coisas. Então, até mesmo você tentando falar desse jeito, para explicar essa situação, fica complicado. Né? Porque não tem regra pronta. Né? O operar de Deus é de Deus. A gente não sabe por onde Deus começa e nem por onde Deus vai terminar. Uma vez que a alma realmente se rendeu a Cristo e se converteu ou creu em Jesus, é só orar e interceder por ela. Se você gosta de cuidar da vida dos outros, é a melhor maneira. Entendeu? Vamos lá.
E Yeshua ouviu o que tinha expulsado e encontrado e disseram, você crê no Filho de Jeová? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Yeshua disse, bem, você ouviu, e quem fala com você é ele. E ele disse, eu creio, Senhor, e o adorava. E Jesus disse, para julgamento vem este mundo para que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegados. Então alguns dos bruxins que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, somos também nós cegos? Yeshua respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora que vocês dizem, nós vemos, seu pecado permanece. Então, veja só, Jesus, ele nunca, quando ele fala que ele é a pessoa, que ele é o Deus, que ele fala de uma forma não exaltada no ego, olha lá. Olha só como é, bem, você ouviu, e quem fala com você é ele. Olha só, ele fala quase que na terceira pessoa, não tem um ego aqui, ó. Né? Às vezes você pega a profecia que Jesus está dizendo assim, de uma forma narcisista, bem estranho, hein? Toma cuidado, tem hora que que nem aquela nota de piano que sai fora da harmonia, né? Você está lendo um texto de um profeta e você vê aquele negócio assim saindo fora, né? Aí você fala, eu acho que Jesus não falaria desse jeito não, né? Mas você fica até com medo de falar, né? Bom, então veja só, se você está cego, você pelo menos precisa dizer que está cego. Não achar que você não está cego. E eles se mantiveram naquele pecado de cegueira porque eles achavam que eles viam, quando eles não viam. Por que eles não viam? Por que eles não viam? Porque a luz, que é Deus, estava ali e eles não reconheciam. Então, se eles não reconhecem a luz, quem que não reconhece a luz? Um cego. Só um cego não reconhece a luz porque não consegue ver. Então, ali, não é o fato de você ter entendimento, raciocínio, razão humana que você está enxergando espiritualmente. É quando você conhece a vontade de Deus no seu coração. Você ouve ele falar com você no seu íntimo. E ali, Jesus estava diante deles. Yeshua ensina durante a festa Hanukkah, a porta do aprisco e o bom pastor. 26º dia do 9º mês, segundo dia do 10º mês, 4027, 14 a 20 de dezembro do ano 27 da nossa era. Semana 44, dia 302 e 308. Então, nós temos aqui uns 7 dias aqui, né? João 10, de 1 a 39. 8 dias, né? Em verdade vos digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta das ovelhas é o pastor, né? Então, na primeira parte da parábola, a porta do aprisco pode ser entendida como a Torá, as instruções do nosso Criador no Monte Sinai. Yeshua, o verdadeiro pastor, entra pela porta. Yeshua não diz claramente aos seus discípulos que ele é a porta, e que todo... Não. Yeshua, então, diz claramente aos seus discípulos que ele é a porta e que todos aqueles que vieram antes dele estavam apenas enganando as ovelhas. Yeshua é a personificação das instruções do nosso Criador. Ele é o profeta que foi prometido, o mestre, a Torá viva. Verso 7, versículo 7. Então, vamos lá, continuando aqui. Para ele, o porteiro se abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de tirar todos os seus, vai adiante deles e as ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. Mas eles não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esta alegoria Yeshua lhes contou, mas eles não entendiam o que estava dizendo a eles. Então Yeshua voltou a dizer, digo-vos a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então veja só, nós temos que aprender com a vida cristã, depois da conversão, que não é uma coisa que você consegue dar regras para que diga que, olha, todo cristão se converte desse jeito, todo cristão Deus trabalha no coração desse jeito. Não existe essa regra. Mas uma coisa é certa, todos nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, para sabermos que somos ovelha dele. Porque ele está dizendo que as minhas ovelhas ouvem a voz. Então, uma das preocupações minha, durante tempo na vida, era saber se eu estava realmente ouvindo a voz de Deus, e se a voz que eu ouvia era de Deus. Porque a gente tem muitas vozes na nossa cabeça, a voz da nossa vontade, do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso desejo, das nossas ansiedades, da nossa preocupação. Então, você tem que acalmar todas essas vozes
e ouvir a voz do Senhor. Tem gente que ouve a voz do Senhor, até, vamos dizer, de forma audível. Mas a maioria das vezes a voz do Senhor, ela vem como uma coisa pronta dentro do teu coração. Não dá nem para descrever. Uns chamam de intuição, né? Aquilo é um negócio que fala no íntimo do seu coração e direciona você a tomar as decisões certas. Tá? E para mim Deus dá muito estalo, assim, ó. Isso aí não está certo, isso não está certo. Então, isso aí. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ele está falando aqui, irmãos, porque houve muitos, na história de Israel, houveram muitos falsos messias, tá? Muitos. Ok? Muitos que se diziam que eram profeta e assim por diante. Porque quando você lê a Bíblia, você vê os profetas no Velho Testamento e aqueles que foram registrados como os de Deus, mas aqueles que não foram registrados foram muitos, tá? Se dizendo Messias. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, e ele entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só, quando você encontra Jesus, você entra por ele e depois você sai. Sai por quê? Porque você volta a conviver com o mundo, né? Você entra na comunhão com Deus e depois você volta. Quando você volta para a comunhão do mundo, você sabe escolher o que é bom e rejeitar o que é mal. Você aprende a conviver com a natureza humana. Você aprende a distinguir quem é o certo, quem é o errado, quem é o bom, quem é o mal. Você aprende a extrair o que é bom das situações. Então, é por isso que você encontra pasto. Entendeu? As situações ajudam a você. Começa a cooperar com a sua vida. Tanto o bem quanto o mal. Quando você não encontra Jesus, tudo é uma bagunça, tudo é uma confusão, tudo é uma angústia na sua cabeça. Tanto as coisas certas quanto as coisas erradas confundem você. Então, você não sabe encontrar pasto. Você não sabe... Você come pedra achando que está comendo grama. E você come grama achando que está comendo pedra, né? Pensando como uma ovelha, né? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, né? Então, a gente sabe que Satanás é inimigo da criação de Deus. Ele não só pecou, mas ele também quer destruir a criação de Deus. Por isso que ele luta contra nós dia e noite. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. E qual que é a vida em abundância? É aquela vida cheia de dinheiro na conta? Abundância de vida é a presença de Deus. Obviamente, Deus vai te abençoar, né? Porque as bênçãos do trabalho e de uma profissão, de um salário, vem do nosso esforço. Mas essa abundância aqui é espiritual. A presença de Deus no seu coração. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, se você quer conhecer realmente quem ama, é aquele que dá a vida. Mas um mercenário que não é pastor, cujas ovelhas não são suas, vê o lobo chegando, deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebata as ovelhas e as espalha. Então, sempre, né, o lobo provoca divisão no meio das ovelhas, espalhar. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Mercenário é aquele que só quer usar as ovelhas para seu lucro pessoal. Ah, essa é a diferença. Ok? Mercenário é quem usa das pessoas para o seu lucro pessoal. Então, tem muito mercenário com igreja formada, igreja grande, tomando dinheiro e se diz pastor, não é pastor. Por isso que Jesus vai falar assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, obradores de iniquidade. É terrível isso, gente. Você passar uma vida inteira falando do evangelho e a palavra nunca entrou no seu íntimo e nunca transformou o seu coração para ser feito em imagem e semelhança de Deus. Você se usurpou da palavra para vender o evangelho e com isso se dá bem. Entendeu? Engraçado, né? Na noiva tola, na verdade é virgem, né? A noiva tem as 5 virgens, tolas, 5 virgens prudentes, tem a noiva, né? É que assim, depois eu explico, tem as categorias de função
você pode estar ocupando duas categorias pela função que você tem. Você pode preparar a noiva e ser noiva, tá? E tem categoria por uma função e outro por... outro não. Eu não lembro agora. Bom, por exemplo, quando você divide em categorias, você tem uma categoria que se você pertencer a uma, não pertence a outra. Pertence a outra, não pertence a outra. Mas tem categorias que você divide, por função, você pode exercer duas funções. Então, você pode estar em duas categorias ao mesmo tempo. Mas vamos voltar aqui. Veja só. O mercenário foge porque mercenário não se porta. Eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Ó, tá vendo? Então, essa intimidade de conhecer a Deus, certo? Ela nasce no coração daquele que realmente creu e se arrependeu e vive uma vida de rendição e amor. Não é uma vida de comportamento. Quem vive uma vida de comportamento confunde a voz de Deus com a voz de outro. Entendeu? E acredita nos mercenários, quem vive uma vida de comportamento, né? Quem vive uma vida de comportamento acredita nos ladrões e salteadores, porque eles vêm para enganar as ovelhas, certo? Deixa eu ver o que mais. Então, veja só, na noiva tola, ele fala assim, a noiva bate assim, a virgem tola bate assim, tum, 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 abre a porta, nós fomos lá pegar azeite e já voltamos. Jesus fala assim, eu não vos conheço. A palavra no original não é o mesmo não vos conheço dos ímpios, né? Quando Jesus fala que vocês fizeram muitas coisas em meu nome, expulsaram o demônio, profetizaram, e Jesus fala, para trás de mim, obrador de iniquidade para o fogo eterno, que está preparado para vós os seus anjos, eles pensam que é a mesma palavra. Aí eles falam que a noiva tola vai para o inferno, por causa daquela outra palavra, porque ele falou, eu não vos conheço. É engraçado. Pegado antes o azeite, isso. Ao contrário, eu já tinha pegado antes o azeite, exatamente. O azeite é a vida com Deus e a palavra, você meditando e ouvindo a palavra e transformando o seu interior. Então, veja só, aí o pessoal fala assim, a noiva tola vai perder a alma. Não, não é isso. Veja só, quando Jesus fala assim, eu não vos conheço, no original no hebraico, é como diz assim, você não está preparada, você não está vestida para casamento. Você não está com roupa de noiva. Pensa num esposo que vem buscar uma esposa. Aí está na hora do casamento, fala daqui 1 minuto, 2 minutos, começa a cerimônia, você olha para ela, não está vestida. Ela está com roupa normal, roupa comum, está com um traje macacão de serviço, sei lá. Entendeu? É esse sentido. Você não está vestida apropriadamente. Entendeu? Aí ele não vai participar da festa. Porque a festa, ela tem uma prerrogativa de como você deve ir à festa de casamento com Jesus. Entendeu? Você tem que estar vestida. O que é vestida para um casamento? Como é que eu sei que eu estou vestido para o casamento para Jesus? Uma que você creu em Jesus, outros que seus pecados são perdoados, outros que você está vivendo uma vida de comunhão com Deus e que você está esperando Jesus e quer subir, quer sair fora disso aqui, o quanto antes. Porque está esperando o noivo. Agora, como é que uma noiva não está preparada, uma virgem não está preparada para um casamento? Ela pode ter crido, pode ter se arrependido dos seus pecados e tudo, mas ela está se preocupando com isso aqui, com esse mundo. A gente, Jesus está voltando. Não, eu quero casar ainda, eu quero montar uma empresa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu falo assim, não, Jesus vai voltar agora, daqui 2 minutos. Não deixa ele vir não, que eu quero cuidar das minhas coisas, ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Aí você não está vestido apropriadamente. Né? Você não confessou seus pecados, não se rendeu, não tratou a sua vida, aí você está lá, no corre-corre do dia a dia, vai acontecer o arrebatamento lá. Então aí você vai ficar aqui, a noiva, quer dizer, a virgem despreparada, para ser pisada, para poder ter direito à salvação. Não é que perde. Entendeu? É diferente daquele pastor mercenário, salteador,
que nunca a palavra caiu no coração e formou nele uma nova criatura. Nunca aconteceu. Ele fala assim, desde sempre eu nunca vos conheci. Está escrito lá, nunca vos conheci, nunca, desde sempre. E até meio complicado isso, porque, veja só, antes da fundação do mundo, a gente foi conhecido. E esses mercenários e ladrões e salteadores, eles não foram conhecidos nem antes da fundação do mundo. Meu Deus, que horrível isso. Vamos lá. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Também tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Isso aqui ele está falando por causa de nós, os gentios, tá? Certo? De todo que está no mundo que ainda não se reuniu num só rebanho com Jesus. Devo trazer estes também, eles ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. É por isso que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Eu dou a minha vida para retomar. Ninguém tira de mim, mas eu... Aqui eu a dou, né, por mim mesmo, aqui ficou traduzido mal. Tenho o poder para dá-la e o poder para retomá-la. Este comando, né, esse poder recebi do meu Pai. Então, Jesus tem o poder de dar a vida e retomar a vida. Houve novamente dissensão entre o povo por causa dessas palavras. Muitos deles diziam, este tem demônio, está fora de si. Por que vocês o ouvem? Outros disseram, essas palavras não são de um endemoniado, por acaso o diabo pode abrir os olhos dos cegos? E celebrava-se em Jerusalém a festa do Hanukkah, que é a festa da dedicação. Era o inverno, isso aqui é final do ano, tá? Lá para o mês de dezembro, e Yeshua estava entrando no templo, no pórtico de Salomão. Deixa eu ver aqui, conferir aqui a data. 20 de dezembro, 14 a 20 de dezembro. Certo? E os líderes religiosos cercaram e disseram, até quando vais perturbar as nossas almas? Se você é o Messias, diga-nos abertamente. E Yeshua respondeu, disse, eu já vos disse e não credes. Ó, tá vendo? Ele já tinha dito, eu sou o Messias. As obras que eu faço em nome do meu Pai, elas dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como eu já vos disse. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas nunca perecerão. Ó, quem é a ovelha de Jesus nunca vai perecer. Nem ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai, quem me deu, é maior do que todos, ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Certo? Então, a vida com Deus, o evangelho que você creu, se arrependeu, se entregou, né? O seu coração, do teu coração cuido eu, diz o Senhor, né? Descansa em mim, descansa, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Alguém quer fazer um outro comentário aqui? Nós vamos mudar de assunto? Então tá. Vamos continuar. Então, esse ouvir a voz do Senhor é uma coisa que você recebe do próprio Espírito de Deus, porque o próprio Espírito de Deus que te deu a fé para crer nele, que ele é Deus, que se fez carne, ele vai também te dar a condição espiritual de ouvir a voz dele, tá? Se você não ouve, tem problemas de audição espiritual, pede para Deus curar isso de você, porque eu tive também. Eu e o Pai somos um. Então os líderes religiosos pegaram em pedras novamente para apedrejá-lo. Tá vendo? Ele está dizendo que eu e o Pai é um só. E Yeshua respondeu, as minhas boas obras vos tenho mostrado de meu Pai, para que deles, para que em deles você apedreje em mim. Não, na verdade, a tradução ficou errada, né? Por qual delas você apedreja a mim, né? As preposições estão erradas aqui. Os religiosos responderam dizendo, não te apedrejamos por uma boa obra, mas por blasfêmia, porque você, sendo homem, torna-se Elohim. Aí, ó. Yeshua lhe respondeu, não está escrito no Salmo, eu disse, vocês são Elohim? Se ele chamou Elohim aqueles a quem a palavra Jeová veio, e as escrituras não podem ser quebradas, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês dizem, você blasfema porque eu disse, eu não sou filho de Jeová? Se eu não faço as obras de meu Pai, não creem em mim. Mas se eu os faço, mesmo que vocês não acreditem em mim, acreditem nas obras. Para que vocês saibam e creiam que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. Eles tentaram prendê-lo novamente, mas escapou de suas mãos.
Então vamos ler esse comentário 277 aqui, ó. Lá no Salmo 82:6 fala que nós somos Elohim, aqueles que guardam a palavra, né? Obviamente. Aí no 276 aqui, teve um comentário aqui que a gente passou. Deixa eu ver, 276 está mais para cima, né? Eu sou a porta, né? Esses são líderes religiosos que inventam suas próprias regras e regulamentos para escravizar e manipular o rebanho para facilitar a tosquia. A tosquia religiosa é tirar oferta das ovelhas, tá? Essa é a tosquia religiosa, para o seu proveito próprio, né? Não para o reino de Deus. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Se ele chamou Elohim aqueles que a palavra veio, não pode ser quebrada, bom. Se eu faço as obras do meu pai, isso eu já li. Tentaram prendê-lo, mas o menino escapou de suas mãos. Então, o fato de Jesus e o Pai serem um, né, faz com que ele seja igual a Deus. Isso também quer dizer o seguinte, que o Pai, ele se expressou na criação pela palavra. Todos os atributos que Deus poderia manifestar, ele manifestou através da sua palavra. Satanás, ele ficou com ódio dessa escolha que Deus fez, de manifestar toda a sua divindade e poder pela sua palavra. Satanás queria que fosse pela tecnologia, pela ciência, pela força humana, entendeu? Não pela palavra. Então, Deus criou tudo pela palavra. Yeshua janta na casa de Lázaro, Miriam e Marta em Betânia, durante a semana de Hanukkah. Então, aí ele vai lá passar a semana na casa de Marta e Maria, ou Miriam, né? E Lázaro. 26º dia do 9º mês, segundo dia do 10º mês, depois da criação, 14 a 20 de dezembro do ano 27 da nossa era. Estamos na semana 44 do mistério de Jesus, dia 302, 308 do seu ministério, tá? Aconteceu quando Yeshua estava a caminho, ele entrou em Betânia. E uma mulher chamada Marta recebeu em casa. Essa é a minha irmã, chamada Miriam, que sentando-se aos pés de Yeshua, ouvia a sua palavra. Mas Marta estava preocupada com muitas tarefas, e aproximando disse, Senhor, não te preocupas que minha irmã me deixe servir sozinha? Então diga a ela para me ajudar. E Yeshua respondeu e disse, Marta, Marta, tu estás ansiosa e perturbada com muitas coisas insignificantes, mas apenas uma coisa é necessária, e Miriam escolheu a boa parte, a parte boa, e não lhe será tirada. Então, quando você escolhe servir ao Senhor, em primeiro lugar, né, do que servir a si mesmo, né, ou servir aos outros, até por uma questão formal, né, você escolheu a boa parte. Alguém quer fazer algum comentário dessas últimas partes aqui? Essa questão de o Pai, Deus e o Pai serem um, alguém quer comentar? Amém. Não, amém, amados. Glória a Deus, né? Eu vou precisar sair agora, mas louvado seja Deus. Eu creio que realmente é como o Senhor falou ali, né? E eles não ouvem a minha voz, né? Como é que é? Não fazem parte do meu aprisco, né? Eles não ouvem a minha voz. Por quê? Porque eles estão acostumados a ouvir uma voz estranha. E essa que é a realidade. Porque a gente sabe que existe uma potestade, um principado muito poderoso, né? Que ele se faz passar por Deus. Exatamente. E esse é o espírito dos falsos profetas, né? Então eles estavam acostumados com uma voz, tanto que eles não reconheceram Deus em Jesus, né? E isso acontece no dia de hoje. É o mesmo espírito, o mesmo principado, o mesmo anjo caído, poderoso mesmo, que consegue imitar a voz de Deus, né? Agia lá nos fariseus e age nos dias de hoje, né? Através dos falsos profetas. Né? Assim, fique bem claro, eles estão no nosso meio, eles fazem parte, né? Assim como os fariseus faziam parte da religião judaica, né? Daqueles que seguiam Moisés, né? Hoje, os fariseus são aqueles que se dizem seguir Jesus, né?
Então isso é terrível, né, queridos? Esse engano, olha, é o maior engano que existe. O Senhor Jesus, eles não ouvem a minha voz, né? Porque não são do meu aprisco. Olha que coisa séria, né? E nós estamos passando isso pelo dia de hoje, né? E essa é a reforma que o Senhor está fazendo na igreja, né? E eu acredito que isso vai culminar no avivamento, né? No derramamento, isso vai, sabe? Eu acho que o próprio derramamento, ele vai ser o fator, sabe, que vai divisor, né? Do joio e do trigo mesmo, né? As coisas vão ficar claras, eu acredito. E esse é o começo, amados, é o começo do derramamento, é o começo do que o Espírito Santo está fazendo para purificar a igreja dele, né? Para que a igreja seja apresentada para o Senhor Jesus, né, bem vestida, como falou o pastor Lucas, né, com vestes novas, com vinho novo, né, direitinho, bonita, né, e os falsos profetas vão ser retirados, desmascarados mesmo, sem dúvida, como Jesus desmascarou eles, né? Jesus desmascarou ali a liderança religiosa, os falsos religiosos, que, né, fique bem claro, estão no nosso meio, fazem parte, estão no nosso meio. Esse é o maior perigo, né, queridos? Louvado seja Deus, que Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Pode falar, tia. Então, os falsos profetas estão no nosso meio, e aqueles que têm um convívio com o Espírito Santo, compartilham a sua vida com o Espírito Santo mostra, né, que quem são os falsos profetas e estão ali na igreja. Então, irmãos, o que eu quero compartilhar, fica difícil a gente conviver, entendeu? Porque a gente está vendo além do que a pessoa está mostrando, né? Então, eu saí de várias igrejas por isso, né? Porque a pessoa estava ali no púlpito pregando uma coisa, mas na realidade, quando ela saía dali, ela era outra pessoa. Então, isso formava assim, uma indignação na minha alma, porque eu estava vendo que a pessoa não era aquilo. E aí eu saía da igreja com o coração pesado. Eu digo, poxa, não posso deixar que aquele que se denomina líder, né, venha me liderar, porque eu estou vendo que ele não é isso aí, né? Então, eu não me deixava liderar, né? E essa sempre foi a minha luta, né? Lutar contra a indignação, porque o Espírito realmente mostra, como Jesus disse ali, né? Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então, quando é um profeta verdadeiro, a gente reconhece. Não é porque você é meu sobrinho, tá? Mas o que você pregou hoje saiu assim do Espírito, né? Uma sabedoria que vem ali do Espírito e vai coincidindo assim. Isso é maravilhoso, porque quando você fala do Espírito para o Espírito, há realmente um alimento, né? A gente termina, por exemplo, esse estudo ali alimentado. Poxa, realmente o irmão, né? Porque não somente você, Lucas, mas os irmãos aí, quando eles começam a falar, a gente vai se alimentando. Então, isso também é o que está me ajudando a permanecer nesse estudo, né? Eu fico assim, na expectativa de entrar a aula para eu me alimentar. Então, é isso, irmãos. A gente está aqui buscando, um ajudando o outro, e a gente está vendo aqui realmente o alimento, né? Que está vindo aí através da palavra. Obrigada. Amém. Então, irmãos, quando o Senhor falou assim, façamos o homem a nossa mais semelhança, ele contou todo o segredo, né? Por que ele contou todo o segredo? Porque toda a história da humanidade é transformar o coração do homem semelhante a Deus. Se você viver um comportamento, você não está transformando seu coração, você está transformando sua aparência.
E para transformar, é só ele que transforma. Ele salva, liberta, né? Ressuscita, faz tudo, mas você tem que se render. Você tem que entender que ele é o Deus que fez isso, que fez você, que fez o céu, a terra, e que vai fazer o restante. Aí, por que você não acredita nas outras religiões? Se você for fazer um estudo mesmo, um comparativo das religiões, o que Jesus propõe é totalmente acima de toda qualquer religião. Entendeu? Mas não é questão religiosa. Muitas religiões querem transformar o homem também. Mas é sempre o homem transformando o homem. Ou se autotransformando. E aqui não, é o contrário, é Deus transformando o homem. Porque se não for Deus, a gente não fica transformado, a gente fica com cara de sorriso, mas não está sorrindo. Entendeu? Tá bom? Vamos continuar? Yeshua parte para ministrar na terra além do rio Yarden, que é o Jordão, tá? Após a festa de Hanukkah. Terceiro dia do 10º mês, 4027, domingo, 21 de dezembro. Olha só, tá batendo até com o nosso dia aqui. Do ano 27 da nossa era. Semana 45, dia 309. E Yeshua novamente foi para o outro lado do Yarden, que é o Jordão, para o lugar onde Yohanan estava fazendo o batismo, né? Teve lá. E ficou lá durante o inverno. E muitos vieram a ele e disseram, Yohanan de fato não fez nenhum sinal, mas tudo que Yohanan disse sobre este era verdade. E muitos creram nele ali. Então o profeta João Batista lá, ele só profetizou a respeito de Jesus, não fez milagre nenhum. E as palavras dele eram verdadeiras. Yeshua ensina no Vale do Mar Morto durante o inverno. Começando no terceiro dia do 10º mês, 4027, 21 de dezembro do ano 27 da nossa era. Semana 45 a 53, dia 309 a 371. Lucas 11, de 1 a 36. E aconteceu que Yeshua estava orando em um lugar, e quando ele terminou, um de seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar, como Yohanan também ensinou seus discípulos. E disse-lhes, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus. Óbvio, né? Que Deus está nos céus. Mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte, veja só, nós temos que reconhecer que o Pai é o Criador de todas as coisas. Santificado seja o vosso nome. E como é que você santifica o nome de Deus na sua vida? Porque quando você santifica o nome de Deus, você está trazendo o reino de Deus. Vem o teu reino. Aí quando você está santificando o nome de Deus, trazendo do reino dele, você faz a vontade de Deus, não a sua. Para que todos aqui na terra façam como é feito lá no céu. Lá no céu todo mundo faz a vontade de Deus. Então aqui na terra também tem que ser assim. Dê-nos o pão de cada dia hoje. Esse pão pode ser o material ou espiritual. Perdoa os nossos pecados. Pronto. Porque nós também perdoamos todos que eles nos devem. Então esse perdão é completo, ele já foi dado. E toda vez que você precisar dele, ele foi dado de uma vez por todas, mas toda vez que você precisar dele, você vai lá, porque a sua consciência descansa quando você confessa. Mas no momento que você creu, você foi perdoado. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós teremos uma grande tentação sobre a terra, a partir desses anos seguintes agora, e para nós ser livres desse mal, que esse mal, o que ele quer trazer? Destruição para nossas almas. Então vamos ver o comentário 278. Yeshua, pela primeira vez, ensinou este padrão, modelo de oração, aos poucos discípulos que subiram a montanha para ouvi-lo ensinar a primeira mensagem registrada a Israel. Poucos discípulos seguem o padrão hoje, eles apenas repetem as palavras sem pensar, como se fosse algum tipo de mantra mágico. Algumas congregações ignoram completamente os ensinos de Yeshua e seguem padrões instituídos pelos rabinos. Certo? Então, veja só, aqui tem um modelo de como você deve orar, que é glorificar a Deus, né? Exaltar o seu nome, buscar o seu reino, né? Através de suas atitudes, seus pensamentos, de tudo que você vive, fazer a vontade dele e assim por diante. Quando você não consegue fazer a vontade de Deus, você tem que pedir. Tudo para Deus você tem que pedir, tudo. Tá? Tudo. E outra, muitas pessoas erram porque não levam a Deus as coisas mais simples da sua vida. Tudo deve ser levado a Deus, tudo. Uma dúvida,
uma pergunta, uma angústia, uma tristeza, uma doutrina, uma palavra, tudo deve ser levado a Deus, tudo que você ouve. Certo? Vamos lá, continuar. Yeshua também lhes disse: quem de vocês que tem um amigo vai a ele à meia-noite e diz: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo veio a mim em uma viagem e eu não tenho o que oferecer-lhes. E aquele respondendo de dentro disse: não me incomodes, a porta já está fechada e meus filhos estão comigo na cama. Não posso me levantar e dar-te os pães, né? Dar-te-los. Digo-te que mesmo que ele não se levante para te dar, porque é teu amigo, mesmo assim, por causa da sua importunação, vai se levantar e dar-te tudo o que precisa. Eu te digo, pedi e ser-te dado, procure e achará, bata e será aberto. Então, veja só, nós temos em Jesus um amigo, e nós podemos incomodá-lo, ainda se é que nós estejamos na última hora aqui, ó. Não me incomodes, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo na cama. Olha só, ainda que seja a última hora, você ainda pode incomodar o Senhor para pedir alimento, certo? Glória a Deus. Vamos lá. Então, ó, essa parte aqui, ó, tudo que pedir será dado, vale para tudo. Coisas boas e coisas más. Se você pedir coisas más, você vai receber coisas más. Né? Por isso que fizeram aquele filme lá, O Segredo, né? O Segredo, aquele filme, O Segredo está baseado aqui. Então você tem que aprender a pedir coisas que vão te levar para a salvação. O que você quer ser? Você quer ser você mesmo. E onde você vai ser você mesmo, de verdade? Em Jesus. Porque no mundo você não é você mesmo. Ninguém que está no mundo é ele mesmo. Ele está sendo marionete, manipulado. As ideias não são dele, os sentimentos não são dele. Então, ele está sendo um empréstimo, né, de uma coisa que não brotou dele. E quando as coisas brotam de nós? Quando nós realmente nos tornamos terra fértil para Deus. Então, veja só. Então, qual é a missão mais importante da vida? É você ser você. É você se tornar. E onde você vai se tornar? Em Jesus. Né? Porque o fundamento é Cristo. Como você edifica é outra maneira. Um edifica em palha, outro em madeira, em pedras preciosas, ouro e prata, né? Prata e ouro. Então, existe uma hierarquia de valores cada vez mais excelentes para você buscar, para você edificar. Porque assim, você se preocupa com o dia de amanhã, mas não se preocupa com a eternidade. Entendeu? E é lá que vai estar toda a sua vida. Não é aqui. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra. E para quem clama, será aberto. Isso aqui, gente, vale para tudo. Para tudo. Tá? Eu sou uma experiência disso. Até coisa errada, se você pedir, você recebe. Certo? Você quer passar num concurso, você quer arrumar um emprego, você quer... tá faltando comida na sua casa. Pede e recebe. Pede. Ó, vou dar um exemplo. Aqui nessa rua tem 3 casas para vender. A minha é a mais feia, a mais pobre e a menor. Eu consegui vender. Porque eu pedi. Tem 2 casas lindonas ali para cima com uma placa desse tamanho, vende. Entendeu? Peça. Tudo que você reconhecer como falta na sua vida, peça. Mas não peça para você ficar nesse mundo aqui e se perder a sua alma. Aí você não está sendo inteligente. Peça coisas que vai manter a sua vida aqui bem, né? Mas principalmente aquelas que vão levar você para a vida eterna. Essa é a que você tem que caprichar nos pedidos. Senhor, limpa meu coração, salva minha alma, salva minha família, ensina-me a orar, me dê justiça verdadeira, não deixe eu ser hipócrita, me dê sinceridade, me ensine a amar de verdade, incondicionalmente, falar a verdade, ser sincero, suportar as dores, suportar as angústias, suportar as perseguições, confiar em Ti. Vai orando, vai buscando tudo. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Óbvio que não, né? Se pedir peixe, em vez de peixe, lhe dará uma serpente. Quem que é o peixe? É Jesus, né? E quem que é a serpente? Satanás.
certo? E quem que é o pão? Jesus, né? E quem tem um coração de pedra? Satanás. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, ó. Pois se você, sendo mau, saber dar boas dádivas aos seus filhos, nós somos maus, hein, pessoal? Nós somos maus, mas nós damos coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais seu Pai Celestial dará, qual é a coisa mais importante para nós recebermos aqui na Terra? O Espírito Santo, porque Ele é que vai trazer Jesus para dentro do nosso coração para sempre. É Ele que vai trabalhar na formação de Jesus em nós. Bem? Tá bom, irmãos? Então vamos encerrar por aqui, porque aí a próxima aula eu vou falar sobre esse parte do demônio Belzebu. Tá? São 9h22. Quem pode orar para nós, agradecendo a aula de hoje? Eu estava até 15 minutos antes de começar essa live, aqui essa aula, eu estava corrigindo prova, porque as minhas aulas iam encerrar dia 22, na sexta-feira, mas saiu um decreto aqui, que amanhã é o último dia, e eu tive que correr com as notas para poder entregar para os alunos. Amém? Vamos orar? Tia Ricardo, se pode orar, ou então eu oro, senão eu oro também. Posso orar, sim. Agradeça para nós, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, te louvamos e te agradecemos por mais um dia na sua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor proveu todas as coisas para nós no dia de hoje. Deus, nós somos tão gratos a Ti, Pai amado. Ensina-nos, Senhor, a Te amar mais, a agir, a viver de acordo, Pai, que façamos a Tua vontade, porque o Senhor é tão bondoso, tão maravilhoso, Senhor. Obrigada por esse estudo, Pai amado, obrigada pela vida do Lucas, Pai, que tem se dedicado a trazer esse estudo para nós. Obrigada pela vida de cada irmão, Pai amado, que participa desse estudo. Visita a família de cada um, Senhor. O Senhor sabe, Pai, conhece as dificuldades, Pai, que todos estão enfrentando. Por isso agora, Pai amado, eu uno meu coração, meu pensamento a Ti, Jesus amado, para vir, Pai, entrar com providência na vida de cada irmão, Pai, que está participando desse estudo ou que vai assistir essa aula depois. Estamos chegando, Pai amado, no fim de mais um ano e te agradecemos, Pai, por estarmos aqui aprendendo de Ti. São tantas coisas, Pai, que nós queremos te agradecer, mas o tempo, Pai amado, fala mais alto nesse momento. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.